Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo ao Noite Informativa, edição de quarta-feira, um dia que é marcado pelo encontro entre o Presidente da República e o coordenador da RENAMO. Portanto, mais um passo neste processo de alcance a uma paz efetiva, e tenho como convidados aqui em estúdio Filimon Soares, Ivan Mazanga e Silvério Ronguane, dos partidos Frelimo, RENAMO e MDN, respectivamente. Vou começar por si, Filimon Soares. Aliás, o meu arranque aqui não tem que ver com preferências políticas, até porque estou aqui para conduzir a entrevista. De uma ou de outra maneira, tenho que começar com um dos convidados. Como é que olha para este encontro entre o Presidente da República e o líder da RENAMO, decorrido hoje na Beira? Bom, boa noite, primeiro aos colegas do painel e a si, ao moderador do debate. Boa noite aos telespectadores desta prestigiada televisão, a STV. Boa noite, Moçambique, se posso assim aproveitar esta expressão para saudar o povo moçambicano como um conjunto. Dizer que junto-me aos moçambicanos que já tiveram a ocasião de tomar conhecimento deste encontro muito importante e que já manifestaram o seu bom grado ao nível das redes sociais e de outras plataformas disponíveis para a comunicação. Este encontro simboliza a grandeza, simboliza o comprometimento, simboliza a astúcia política de Sua Excelência o Presidente da República. Se nós nos lembrarmos do seu discurso inaugural, quando tem dito que de tudo faria para que os moçambicanos pudessem ter paz efetiva em Moçambique, e notamos agora, contra todos os receios que alguns poderíamos ter tido relativamente à possibilidade da continuação firme do diálogo político por obtenção da paz com a RENAMO, e o chefe de Estado dá-nos um sinal agora ao se encontrar por meio da sua viagem à província de Manica, no âmbito das suas presidências abertas, e abre espaço para se encontrar na cidade da Beira com o coordenador da liderança da RENAMO. Portanto, olho para este encontro com esperança, olho para este encontro com grande expectativa e, sobretudo, com positividade, no sentido de que os céticos, que são vários, as pessoas agora manifestam suas opiniões em várias plataformas, os críticos da forma como o processo político nacional atual tem sido conduzido, estão a ser agora surpreendidos com a forma como começamos a obter sinais positivos de que, afinal, poderemos ter eleições efetivamente em outubro, quando temos esta garantia, se posso assim chamar, das pessoas que respondem pelas duas partes, pelo governo deste país, assim como pelo maior partido da oposição, a darem sinais de que, afinal, em muito pouco tempo, poderemos ter o processo que tem três perspectivas, nomeadamente o desarmamento, a desmobilização e a integração dos homens armados da RENAMO. Portanto, olho para este encontro com muita expectativa e penso que é com este sinal, com este sentimento, que muitos moçambicanos, particularmente os moçambicanos de bem, olham para este encontro que aconteceu na cidade da Beira. Portanto, digamos, a conclusão de um processo de construção de credibilidade da pessoa da Sua Excelência, o nosso Presidente da República, sob o ponto de vista da sua, digamos, forma de olhar para o processo de construção da paz efetiva em Moçambique. Filimão, este encontro acontece nas vésperas das eleições, caso aconteçam as eleições autárquicas. Até que ponto é que, com eleições à porta, isto não terá feito com que o processo seja ainda mais célere? Não, nós estaremos às pressas só para ver as eleições. O que eu acho que tem sido o compromisso expresso por parte do Partido Frelimo e dos seus líderes e por conseguinte das pessoas que integram o governo pelo Partido Frelimo. Sim. O compromisso é no sentido de que as eleições autárquicas que deverão acontecer devem ter lugar numa situação em que a RENAMO já esteja desarmada. Se nós partirmos deste pressuposto e se, como moçambicanos, nos concentrarmos nesta máxima de que as eleições devem acontecer com a RENAMO desarmada, então todas as outras situações, nomeadamente as questões de ordem legal, vão ter que ganhar corpo nesta perspectiva.
Portanto, se nos encontrarmos na ideia de que as eleições autárquicas de outubro devem acontecer com a Renamo desarmada, estamos ao mesmo tempo a aceitar e a assumirmos todos nós que de tudo faremos para que a Renamo seja desarmada, de modo que tenhamos pela primeira vez eleições normais neste país, que nós nunca tivemos a ocasião de ter isso. Se estiver lembrado, as primeiras eleições, nomeadamente as eleições gerais, as primeiras, têm tido lugar em 1994, com a Renamo nas mesmas características com que se apresenta hoje. Então estamos a dizer que há um convite que é feito à Renamo, há um convite que é feito à comunidade internacional, há um convite que é feito à comunidade nacional, para que nos encontremos todos nós nesta perspectiva de que as próximas eleições autárquicas e por conseguinte as gerais do próximo ano devem acontecer em condições normais, o que significa que não se vislumbra qualquer possibilidade de que no período pós-eleitoral tenhamos alguma reação armada, se não digamos, uma reivindicação normal, como aquela que temos tido em outros países, quando algum partido suspeite dos resultados que tenham sido obtidos. Portanto, é esta a perspectiva. Agora, se estamos a fazê-lo às pressas ou não, o próprio processo vai ditar quais são os antídotos que vão ser aplicados para que não se tenha este caráter apressado, como está a tentar referir-se na sua pergunta. Se entendermos como moçambicanos, olha, estamos a correr mais do que devíamos, então encontraremos tempo suficiente para mexer eventualmente nos instrumentos legais que nos permitam que realizemos os pleitos eleitorais num ambiente normal. O que tem que ser a máxima neste momento, penso eu, se por um lado entendemos que somos um Estado de Direito Democrático, aliás já somos desde 1990, e há muitas coisas que nós fomos deixando por detrás das características de um Estado normal de Direito Democrático. Nós vimos vivendo daquela parte a esta com uma Renamo armada, quando nós sabemos que temos uma lei dos partidos políticos que não permite a existência de um partido armado. Portanto, esta não é a primeira vez que estamos a criar situações que eventualmente possam vir a roçar a questão da Constituição. Já vimos violando a Constituição todos nós há muito tempo. Portanto, não me criaria espécie que desta vez, quando se pretende resolver um problema que é de caráter de vontade geral, que é dizer, olha, temos que realizar as primeiras eleições normais em Moçambique, porque nós nunca tivemos eleições normais. Então, se os moçambicanos pela primeira vez se estiverem encontrando na perspectiva de que é preciso realizar eleições normais, então não há questões de ordem legal e de ordem constitucional que possam constranger este mesmo fator geral. Então, concentremos-nos na perspectiva. Há um convite, repito, que é feito pelo Partido Frelimo à Renamo, aos outros partidos com assento parlamentar, nomeadamente o MDM e aos outros partidos extraparlamentares, à comunidade internacional e à comunidade moçambicana como um todo, para que nos juntemos na ideia de que em 2018, em outubro, dia 10, pretendemos ter as primeiras eleições normais em Moçambique, em que há uma força republicana que dá segurança e que dá, digamos, este bem-estar às pessoas, sem que haja qualquer partido que reclame, portanto, qualquer resultado por via armada. Se esta for a perspectiva, penso que quaisquer outros problemas que houver vão ser facilmente resolvidos. Tá. Ivan Mazanga, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço, deputado do MDM, não, da Renamo. Até que ponto é que é possível cumprir, do seu ponto de vista de timing, com o que está a esta altura a ser estabelecido com vista às eleições de outubro? Tivemos este encontro entre o Presidente da República e o chefe e o coordenador, neste caso, da Comissão Política da Renamo, o Suf Momad. Até que ponto é que em tão curto espaço de tempo é possível resolver um problema que já vem sendo debatido há anos? Primeiro, permita-me cumprimentar os telespectadores que nos acompanham de casa, aos meus colegas do painel e assim o nosso moderador. Bom, na verdade aqui existe uma situação que acabou sendo estranha dentro deste todo o processo, porque se nós vamos ver a questão da descentralização, de forma alguma encontrava um paralelismo com a questão da desmilitarização. Okay. E se nós vamos ver, porque nós estamos a falar só questões assim do ar, no processo negocial que vai decorrendo, que vem decorrendo, foram criados dois grupos na negociação. Tendo um grupo que iria se ater à questão da descentralização, as questões legais, e tinha um outro grupo que iria se ater às questões militares, da desmilitarização. Portanto, foi com muita estranheza que nós, como Partido Renamo, e em particular a bancada parlamentar da Renamo, fomos surpreendidos com esta agenda de que deveria haver a desmilitarização da Renamo, como se diz, não é? A desmilitarização da Renamo,
para que pudesse se viabilizar a aprovação das leis ordinárias, que por si iriam dar a viabilização das eleições e no cumprimento daquilo que é o quadro constitucionalmente agora em vigor. Portanto, esta é a estranheza que se trouxe. Por isso, eu não vejo aqui como uma questão sine qua non, a desmilitarização da RENAM, como se diz, porque é importante, eu sempre vou dizer como se diz, é importante que se clarifique isto, vou abrir parênteses para tal. A RENAM não está militarizada, a RENAM não está armada. Eu sou da RENAM, sou deputado, não tenho arma. E tantos outros colegas da RENAM que existem, país afora, não têm arma. O que acontece é que existe uma franja daqueles que lutaram pela democracia durante os 16 anos, que devido ao protelar das atividades necessárias por parte do governo, para que pudessem integrar no momento do Acordo Geral de Paz, para que pudessem integrar aquilo que é a força republicana, não foram integrados. Acabaram ficando de fora e por vários motivos. O presidente Chissano, na altura, vinha dizendo isto, que por vários motivos já acabou deixando de fora. E nós sabemos qual era o motivo central. O motivo central era para usar estes homens que têm armas, que infelizmente não foram integrados na altura devida, em momentos eleitorais. Foi por isso que está a surgir esta questão da desmilitarização neste momento que estamos próximos a questões eleitorais. Porque, infelizmente, o nosso partido opositor, neste caso, o partido que está no governo, que é a Frelimo neste momento, sempre utilizou a questão dos homens armados da RENAM como o seu cavalo de batalha, como uma indicação de que a RENAM é um partido armado, o que não é verdade, não corresponde à verdade. É um exemplo típico, cá estou eu e tantos outros deputados, tantos outros colegas, porque o partido RENAM é composto por milhares de moçambicanos e nós todos não estamos armados, apenas existe essa franja que, por negligência ou não, daqueles do governo, daqueles que deveriam ter integrado os homens, não o fizeram. Portanto, eu não vejo aqui uma questão sine qua non para podermos protelar as eleições para um outro momento. A Frelimo, a bancada parlamentar da Frelimo, tem todas as condições neste momento para poder viabilizar a questão da aprovação das leis ordinárias, porque foi uma grande estranheza isto ter acontecido. Porquanto, digamos que o maior órgão da Assembleia da República que deve deliberar é o plenário, mas o plenário, os deputados foram chamados para uma sessão extraordinária, gastaram-se recursos relativamente ao erário público, este erário público que está neste momento às moscas, como se diz, mas para depois não se realizar esta reunião, esta sessão extraordinária, sem que o plenário tivesse, obviamente, espaço para poder se pronunciar, porque deveria ter ido, no mínimo, ter ido à votação do plenário, para que pudesse se cancelar essa sessão extraordinária. Portanto, da pergunta que faz, se existe tempo para a implementação desses processos todos, claro que existe, bastando para tal haver a vontade política. Porque este processo da reintegração e integração dos homens armados da RENAM é um processo contínuo, que vem já há muito tempo, e não existe nenhum outro partido, não existe nenhuma outra franja política nacional que tenha um maior interesse em integrar ou em ter os homens agora que estão armados, os homens armados da RENAM, que estão na Serra da Gorongosa e nos outros sítios localizados. Não existe nenhum outro partido político que está mais interessado do que a própria RENAM, porque aqueles homens estão sobre a gestão do partido RENAM, o que vai complicar de certa maneira várias questões que nós poderíamos fazer, enquanto na verdade aqueles homens deveriam estar já naquilo que é a esfera da segurança do Estado, nas forças de defesa do Estado, de acordo com aquilo que é o Acordo Geral de Paz assinado em 1992. Portanto, nós estamos totalmente interessados, não estamos apressados. Se tiver que acontecer antes de 10 de outubro, para nós não tem problema nenhum, desde que aconteça dentro daqueles que são os parâmetros normais, para que este processo não volte de uma certa forma a criar um fantasma para que os outros partidos opositores da RENAM usem este cavalo de batalha para poder trazer nomes, trazer situações que só vão complicar aquilo que é o nosso cenário político e democrático de Moçambique. Tá, Silvério Ronguane, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Está aí mais um alcance à vista e à porta das eleições. O mesmo aconteceu em 2014, a quando da assinatura do acordo de cessação das hostilidades, se não estou em erro, foi a 5 de setembro de 2014. Até que ponto é que estamos
a correr para um processo que provavelmente voltaremos à mesma roda? Eu queria primeiro cumprimentar os telespectadores, os colegas do painel e dizer que tudo aquilo que seja para a paz é bem-vindo para nós como partido político, mas também para o povo moçambicano. É verdade que é preciso, antes de desarmamento físico, desarmarmos as mentes, porque se continuarmos como deu para perceber aqui neste painel, com as mentes armadas, eu penso que em vão teremos esses processos. Mas se for nesta linha de... Se não há, melhor que não haja, okay. Não é? Mas se isto for de fato nesta linha da comunidade moçambicana querer se encontrar, querer viver junta, eu penso que é positivo. Portanto, o que o MDM em primeira mão diz é que é bem-vindo toda a iniciativa para a paz e é de encorajar que os interlocutores, os envolvidos neste processo, de fato caminhem para esta direção da paz, de se reconhecerem, de se aceitar, com vista à criação de um exército republicano. Portanto, o que o MDM defendeu é que tem que haver efetivamente um exército republicano onde qualquer moçambicano que se sinta capaz possa ser inserido. Se a via para começar este propósito é bem-vindo. Portanto, tudo aquilo que pode concorrer para que prevaleça a democracia é bem-vindo, porque nós como partido estávamos muito preocupados, sabes que o MDM é movimento democrático, estávamos muito preocupados porque para tudo indicava que havíamos de sair daquela normalidade constitucional que é de realização periódica previsível das eleições. Ora, estes consensos parece que vêm dizer que, sim senhor, vai ser possível realizar as eleições nas datas em que estão previstas, que vai ser possível todos participarmos cumprindo esses prazos, e se é isso que está para acontecer, eu penso que é bom, temos que apoiar portanto, as duas partes para que efetivamente possam nos levar ao cumprimento daquilo que são os desígnios nacionais. Neste momento é a realização das eleições autárquicas, sem medos, sem subterfúgios, sem fugas, mas que todos possamos trabalhar como o MDM já vem trabalhando, que já indicou os seus candidatos, está a trabalhar para as listas. Portanto, eu próprio que estou aqui já sou, portanto, cabeça de lista da Matole, já estamos a trabalhar no nosso manifesto eleitoral para resolver os problemas daqueles municípios, que são muitos, e ao invés... Não, é só para dizer que ao invés de estarmos aqui aos zigue-zagues, não é? Se nós estivermos atentos, nos ativermos àquilo que é a Constituição da República, daquilo que é a nossa história, portanto, parece-me, eu fiquei admirado de ouvir que nós nunca tivemos eleições normais. Eu estou convencido do contrário, que nós sempre tivemos eleições, porque qualquer pessoa que acha que é ele que vai iniciar as melhores eleições, eu penso que isto seria um erro. Portanto, foram realizadas eleições, vão se realizar, felizmente parece que também vão ser realizadas desta vez. Eu penso que isto é positivo e temos que apoiar, porque, como digo, nós estávamos preocupados, porque estávamos à espera dos nossos adversários que não estão a aparecer. Parece-me, com esta situação, os nossos adversários já vão começar a mostrar a cara, vão também começar a preparar-se para esta festa das eleições. Vamos começar a nos focar na resolução dos problemas da população. Eu penso que isto é positivo, e se é para também se focalizar na criação do exército republicano, isto é positivo. Portanto, para dizer que não estamos satisfeitos, fazemos votos, exortamos e damos força para que continuemos nesta linha do cumprimento da nossa Constituição, das nossas leis, sem medos nem subterfúgio, para a festa de democracia e para a solução dos problemas dos moçambicanos. Porque nós estamos com este embrólio a se discutir, mas já sabemos que em outras partes do país já temos outros problemas também tão graves. Portanto, parece-me que hoje, mais do que nunca,
precisamos todos nos encontrarmos, sermos uma única família, que é para trazer o bem-estar ao nosso povo, que é para resolver os problemas do custo de vida, da falta do transporte, das vias de acesso. Eu penso que todas as nossas energias tentar voltado para este desiderato e apoiarmos as lideranças que estão efetivamente comprometidas com a paz. Esta é uma daquelas surpresas agradáveis. É evidente que pelo historial alguns sempre vão olhar com um pé atrás, mas eu penso que é preferível isto do que ficarmos naquela suspensão, do que incorrermos na violação da Constituição. Alguém disse que sempre violou a Constituição. Se violar a Constituição é mau, não devia ter violado. Todos nós estamos a nos empenharmos para não violar as leis. Agora, se alguém vem aqui a um programa assumir que é violador da Constituição, eu penso que isso é gravíssimo e tem de ser proibido, porque o nosso esforço tem que ser o cumprimento das leis, o cumprimento dos prazos, a festa da democracia, a resolução dos problemas do nosso povo, e esses consensos têm de ser assumidos por todos como seus e não como moedas de troca. Parece-me que esses consensos são consensos. Um consenso não é uma moeda de troca, é que todos convergimos, todos percebemos a importância da descentralização, e há de ver que o MDM tem responsabilidade acrescida, porque é um partido que nasce deste fervor da descentralização, de aproximar o poder ao cidadão, de resolver os problemas dos moçambicanos. E se todos os moçambicanos podem, em volta do MDM, mas também de outros partidos, entrarem nesta de que vamos descentralizar, vamos aproximar o poder, vamos resolver os problemas, eu penso que isso será muito positivo. Este processo todo que as duas partes, falo do governo e da Renamo, se propõem alcançar, é possível, do ponto de vista de calendarização, serem alcançados até a porta das eleições? Bom, eu penso que o importante é termos esses sinais. O importante é termos partido, porque o nosso medo era exatamente o não cumprimento do calendário. Sim. Ora, se não tivéssemos este evento que aconteceu, significa que as dúvidas iam se adensar ainda mais. Agora, com este evento, pelo menos abre-se as portas de que podemos conseguir cumprir com os prazos. E mesmo se não cumprirmos os prazos, estaremos perto ainda dos prazos, de tal maneira que não tenhamos um vazio do poder lá à frente. Portanto, eu penso que o passo para a paz, o passo para a democracia, o passo para a boa governação, o passo para a solução dos problemas das pessoas e para a reconciliação tem que ser louvado, tanto mais que estamos no mês de Mandela, que é o líder da reconciliação, da paz, e se isso acontece neste mês, eu penso que é muito importante e temos que apoiar, temos que ajudar a desanuviar o ambiente, não a adensar dúvidas, conflitos, porque, sabe, ninguém ganha com conflitos, mas todos ganhamos com a paz, com o cumprimento da Constituição e não com a violação reiterada e até querida e sonhada. Parece-me que o mais importante é aquilo que, de fato, nós assistimos, que há dois líderes, há dois atores políticos que estão comprometidos e decidiram que não, vamos efetivamente assumirmos as nossas responsabilidades, vamos entrar na festa da democracia, vamos ser, no fundo, como o MDM, deixarmos os nossos, digamos, para começarmos também a nos preparar, porque eu vi também que, não, já dentro de 2 semanas vamos ter também as nossas cabeças de lixo. Parece que aqui o MDM, nesse sentido, acho que está a servir como um exemplo, como um farol de puxar para este lado da democracia, do respeito dos prazos e não descambarmos, digamos, estarmos armados mentalmente, a nos combater, a procurar vitória. Parece-me que não é esse o espírito, é mesmo de amizade cívica, de fraternidade e de paz. E é bom que as nossas lideranças deem esses passos. Tá. Filimão Sousa, aliás, o pomo da discórdia, muitas vezes tem sido o conflito pós-eleitoral. Muitas vezes, depois das eleições, assistimos
partes divergentes. Até que ponto é que o pacote, do seu ponto de vista de legislação, está acautelado? Estas eleições seguem com um novo figurino. Até que ponto é que este capítulo está praticamente encerrado? Aliás, até porque a esta altura estamos de foco virado para o desarmamento da RENAMO. Bom, se me permitir, até porque essas notas acabaram respondendo à sua questão. Eu queria fazer algumas notas sobre o que foram as intervenções dos meus colegas, mas peço-lhe isso porque entendo que esses retoques acabaram respondendo à questão que me coloca. Bom, primeiro porque percebi do colega Ronguane que haverá um eventual avanço do MDM na indicação, tal como tem estado a acontecer com a RENAMO, dos seus candidatos, ou cabeças de lista, diz agora no novo figurino. A diferença residirá exatamente aqui. A grande questão tem que ver com a questão da maturidade política de qualquer um dos partidos. Okay. Uns continuam a indicar. E eu compreendo que isso é um processo, uma questão de idade política, é uma questão de maturidade. Porque certamente o que almejam muitos moçambicanos com esta democracia que tanto se propala aqui neste debate, o que se pretende é que os partidos possam começar por dar sinais do funcionamento interno, através dos seus processos internos, a democraticidade do funcionamento interno, que vai transcender depois para aquilo que se supõe que será a atuação desse partido enquanto governo. Agora, se há um déficit de funcionamento democrático dentro do partido, ao ponto de em 2018 ainda estamos a falar de indicação de candidatos, há de ver a gravidade em que nós nos encontramos. O Partido Frelimo não tem estado a dizer quem são as suas cabeças de lista, porque está num processo longo e cauteloso de eleições internas. Não se pode, em 2018, falar de indicação de candidatos. É a coisa mais aberrante que se pode dizer numa altura desta. Portanto, é chocante para um moçambicano que almeja que o país seja primeiro democrático como um todo, mas antes disso, dirigido por pessoas que já ensaiaram com alguma experiência o processo democrático de funcionamento interno de seus partidos. Portanto, havia esta questão. Depois houve a questão colocada pelo colega Mazanga ao debate, que se refere à questão de membros não armados da RENAMO. Nós não os conhecemos. O dizer que ele não tem arma é uma boa informação, porque dá-me maior segurança neste debate, saber que ele não está armado. Mas eu não tenho qualquer lista que me indique que dos vários membros da RENAMO, quais são os que têm armas, quais são os que não têm armas. Agora, não se pode aproveitar a benevolência do povo moçambicano, que faz uma coisa que não tem paralelo no mundo, que é ter um partido no Parlamento que tem um braço armado. Não me vai dar nenhum exemplo, em termos de estudo comparado, de algum partido que existe em algum quadrante do mundo que tenha um braço parlamentar armado. A partir desse momento, nós não somos obrigados a discernir quem é que tem arma entre os membros da RENAMO que estão eventualmente no mato ou na cidade, no Parlamento ou nos escritórios, que são nossos colegas, são advogados, são docentes, são vários. Portanto, aprecio que ele confirme que não tem arma agora, porque isso confere maior segurança neste debate. Agora, dizer-se que os homens da RENAMO também estão armados por interesse da Frelimo. É terrível isso, porque quem tem estado a dar ordens num passado muito recente para que possam proceder a ataques a viaturas de particulares do Estado, a destruição de bens públicos e privados, não tem sido a Frelimo ou o partido que é o partido, aliás, que está. Portanto, há coisas que têm que ser ditas com algum cuidado, sob o ponto de vista de não corrermos o risco de confundir as pessoas nas ideias que nós pretendemos passar. Quando eu falo de eleições normais, é que nos outros quadrantes do mundo não se explica esta coisa de realizar eleições para que a reivindicação de um resultado diferente seja feita via armada. É neste quadro que me refiro à questão de nós termos a possibilidade de, em outubro, dia 10 de 2018, realizarmos eleições normais, aquelas no final das quais, havendo alguma dúvida relativamente aos seus resultados, as reivindicações sejam feitas à luz da lei. E não se coloque em risco todo um povo, porque há um partido que eventualmente tenha perdido e que tem armas para reivindicar um resultado diferente. É neste quadro que digo e repito que de 94 a esta parte, nós não temos tido eleições normais, porque quando a divulgação dos resultados temos tido reações armadas, o que não é o panágio das democracias modernas. Quando fala-se aqui da questão da Matola, e o meu colega aproveita muito bem fazer a campanha, desejo-lhe sorte, tem que ser claro, mas é preciso também deixar claro que há o ritmo e ao nível em que a Matola se encontra agora, e remeto o meu colega à reflexão se efetivamente ele entenderá que é o melhor candidato para o seu partido. Colocava-me a questão na ótica de que, em termos de timings, e tendo em conta a questão do pacote que tem que ser completado por uma extraordinária da Assembleia da República, se estaremos ou não dentro dos parâmetros e se iremos a tempo ou não. Volto à minha primeira intervenção. Se entendermos que o farol, e a questão do farol foi muito mal usada aqui,
há pouco tempo. Imagina se nós tivéssemos que usar o MDM como farol, era um caos. Se estamos a falar do MDM que está a indicar candidatos, então regredíamos para uma vela apagada. Não seja por aí. Se entendermos que o farol, e o farol aqui suponho que estou a empregá-lo bem agora, se entendermos que o farol é o fato de que pretendemos ter eleições com uma força republicana que está a funcionar, dentro do qual se pretende que sejam integrados os homens armados da Renamo. Se entendermos que pretendemos ter em outubro eleições cujos resultados já terem que ser reivindicados não será pela via armada, mas pela via legalmente prevista, então toda esta confiança que teremos perante este farol vai nos dar o necessário traquejo para que conduzamos todos os processos ao ponto de até dia 10 de outubro termos a Renamo, ou melhor, os seus homens armados, porque corrigiram aqui, afinal não é toda a Renamo que está armada, mas é um grupo específico, que o tal grupo esteja nessa altura devidamente desarmado, desmobilizado e integrado, e reintegrado, portanto, já nessa altura, a desenvolver normais atividades como quaisquer um de nós. Portanto, não vejo muito a questão de nos atermos à questão constitucional, à questão legal, à questão dos prazos. Vejo mais a questão no fato de que devemos nos ater ao objetivo central. Queremos realizar eleições normais, eleições sem quaisquer grupos armados já à margem da lei, e que a ter que haver reivindicações dos resultados que virão, que essas reivindicações sejam feitas à luz da lei. Estou a tentar fugir um bocadinho para o debate técnico de porque prazo, porque a Constituição, porque já foram convocadas, porque será que iremos a tempo? Olha, um encontro entre Sua Excelência o Presidente da República e o coordenador da Renamo visa exatamente obviar este processo. E temos que agradecer o fato de, por parte do coordenador da Renamo, estarmos a ter uma colaboração efetiva. É o meu entendimento do encontro que aconteceu hoje. Contrariamente ao ceticismo que alguns de nós tínhamos de que eventualmente o coordenador poderia vir a atuar à margem daquilo que tinham sido os compromissos assumidos pelo seu falecido líder com o chefe de Estado. Quando nós vemos o acontecimento de hoje, regozijamos-nos, enchemos de esperança de colher. Efetivamente, parece que estamos perante também um ator político comprometido com o processo de paz efetiva em Moçambique. Parece que estamos perante um coordenador que está consciente de que os compromissos que o seu falecido líder tinha assumido com Sua Excelência o Presidente da República visam que as próximas eleições em Moçambique se realizem num ambiente de paz, de segurança e de tranquilidade e, sobretudo, da certeza dos moçambicanos como um todo de que, repito, a haver reivindicações dos resultados a serem anunciados, estas mesmas reivindicações possam ser feitas no quadro da legislação vigente. Não haja votação à bala, como nos parece que tem acontecido em alguns quadrantes do país até esta altura. E repito, temos a oportunidade, na orla, no relatinho desta conversa que houve hoje entre Sua Excelência o Presidente da República e o coordenador da Renamo, temos a oportunidade de contribuirmos, primeiro com crença, segundo com ideias, terceiro com intervenções cada vez menos belicistas, e quarto com confiança na pessoa do chefe de Estado e no seu discurso inaugural, de que efetivamente poderemos ter paz efetiva em Moçambique. Estamos agora em julho, temos agosto, temos setembro, havendo vontade, aquilo que transcendeu deste encontro é a ideia de que por parte da Renamo aguarda-se a entrega de uma lista e por parte do governo aguarda-se que uma vez entregue a lista inicie o processo da efetiva integração desses homens. Confiemos. Foi entregue a lista? Ainda não. A conversa foi hoje, é prematuro. Mas estamos à espera que nos próximos dias uma lista possa ser presente e que a integração possa acontecer. A ter havido erros, como se propala aqui neste debate e nos outros que tenho ouvido, na integração ensaiada depois do Acordo Geral de Paz, a ter havido erros, que sejam corrigidos, é a expectativa que nós temos. E que a Renamo, quando da entrega da lista, aponte, por favor, quais são os erros que entende que terão sido cometidos em 92 para esta parte, para que possam ser corrigidos. Portanto, esta é a perspectiva em que os moçambicanos do bem devem estar. Não é muito a questão técnica legal, olha, vamos violar a Constituição, porque os prazos, porque se a Assembleia... Não é por aí. Os legisladores, dois deles estão aqui, que eu acho que são muito importantes nesta novela toda constitucional, e eu penso que tudo será feito para que quer a extraordinária e quer a aprovação de todo um pacote, quer a questão do desarmamento e integração, aconteçam de modo que nos permitam cumprir com os timings legalmente estabelecidos. Não temos pessoas a brincar, nem por parte dos deputados da Assembleia da República, aqui muito bem representados da MDM e da Renamo, não temos, muito menos na pessoa do chefe de Estado, qualquer intenção de estar a brincar com os moçambicanos. E eu quero crer que também por parte do coordenador da Renamo há este compromisso
de pretender que pela primeira vez a Renamo apareça como um partido sério, comprometido com o processo democrático. Não se pode continuar a propalar a democracia indicando-se candidatos e não os elegendo. Não se pode continuar a propalar a democracia com braços armados que reivindicam matando pessoas e destruindo instituições em caso de algum desaire eleitoral. Não se pode falar de... Estamos a tentar, e é este convite para que nos chama Sua Excelência Presidente da República. Por que não podemos, a partir de outubro deste ano, ensaiar uma democracia genuína em Moçambique? Por que não podemos ter pela primeira vez em outubro eleições normais? Aquelas em cujos resultados, a pretender-se que haja alguma reivindicação, a mesma possa ser feita nos ditames da lei. Por que não? Há quem fala de alguma inércia, não sei, da Frelimo na indicação dos cabeças de lista. A questão, volto à questão, a sua pergunta também é colocada na hora da influência do representante do MDM. A Frelimo não vai indicar candidatos. A Frelimo está num processo eleitoral interno. E é mesmo na diferença entre estas duas palavras que resiste a maturidade, eventualmente, e a infantilidade de um partido e outro. A questão não é indicar candidatos, a questão é eleger. Os outros partidos têm processos mais rápidos. Porque o líder acorda e escolhe, olha, o A e o B é o cabeça de lista do sítio YH. Na Frelimo os processos são diferentes. É um processo eleitoral interno. E os processos eleitorais internos decorrem de uma forma tão democrática. Começam da base. É da célula que é de vir o candidato ou o conjunto de candidatos que depois vão ao círculo. Do círculo vão depois à questão do distrito, vão depois para a zona, até que se enviam os nomes da comissão política. Já decorreu um processo intenso. Intensidade é essa que nós não sentimos nos outros partidos, onde a vontade dos líderes dos partidos parece que é prevalecente. Olha, é o fulano. Olha, estamos a regredir 2000 anos antes de Cristo. Onde é que nós vamos buscar esta forma de indicar candidatos? Onde há eleições, há candidatos, não é? Onde há eleições, há candidatos. Ora, a entrega das listas devia ter acontecido no pretérito dia 5. Mas até agora que estamos a falar, portanto, o que nós vemos é furtar-se a aprovação dos instrumentos legais. Como é que tu podes fazer democracia furtando-se de aprovar as leis que vão materializar esta democracia? Como é que podes falar de eleições, de eleições internas não tendo nenhum candidato? É preciso lembrar que o único sítio que se falou que havia 2 candidatos até agora é a cidade de Maputo. Todas as outras autarquias, o que nós vemos é fuga, é medo. E depois, quando se vem aqui para tentar tapar o sol com a peneira, é perca de tempo. Meu amigo, tem que reconhecer, não tem democracia nenhuma, não tem candidato, o que tens é medo, o que tens é não aprovar a legislação, o que tem é busca de subterfúgio. É bom que você acorde e acorde os seus camaradas, que, vamos lá, até hoje um dos seus camaradas chegou a dizer claramente, eu estou a reconhecer que os meus camaradas estão a violar a Constituição. Com quê? Com os seus medos, com a sua falta de democracia. Como é que você vai falar de eleições internas sem candidatos? Porque mesmo se for a nível da célula, tem que dizer que para candidato naquela célula é fulano e fulano. Vamos ao circo, os candidatos são estes. É assim que assistimos quando as convenções republicanas, democratas, é assim que assistimos no MDM, aqui em Moçambique. Mas nesse outro partido, está a ser não houve nenhum. Mas se me permitir, só para terminar, eu compreendo o nervosismo do meu colega, porque calha que no debate em que nós estamos, ele estará numa situação difícil. Porquê? Porque ele é candidato. Agora, há de sentir-se mal por eu ter feito referência à situação de candidatos indicados e candidatos que tenham sido eleitos. Eu lamento o fato dele não poder sentir o gosto de saber que dentro do MDM ele concorreu com A, B e C e dessa eleição resultou o nome dele. O fato dele ter sido indicado já contraria de per si o funcionamento democrático do seu partido. Então, eu compreendo porque ele sente-se mal nisso. Eu perdoo-lhe e lamento. Mas compreendo perfeitamente. Mas pelo menos há candidato. Agora, no seu caso, é que nem candidato nunca se colocou isso. Antes de entrar... Como é este processo no Antes de entrar neste processo que está sendo, esse debate agora que está sendo levado pela marisia e vai desviando de certa maneira daquilo que é o nosso foco, era importante que ressalvasse, e eu estou feliz, vou sair deste debate feliz porque já conseguimos transformar mentes. Com o nosso colega da Frelimo, ele já está ciente de que a Renamo não está armada. Isto é muito mais importante do que qualquer outro, porque esta era também uma das questões que estava a ser trazida por cima da mesa, no sentido das negociações, do encontro entre o coordenador da Comissão Política da Renamo e o presidente Inhusse, que queria desarmar a Renamo. O que é isso de desarmar a Renamo? Não tinha uma sustentabilidade concreta para tal. Então, já estou feliz que o nosso colega da Frelimo esteja aqui mais claro acerca disso.
isso e ele já assuma a partir de já. E outra questão também demonstra este ceticismo que o colega da Frelimo fazia referência, no sentido de que havia alguma franja da população ou franja da sociedade que tinha um ceticismo acerca do comprometimento de Sua Excelência, o general Ossuf Momad, no alcance da paz. Obviamente deve estar a falar concretamente da bancada parlamentar da Frelimo, porque foi esta a questão que foi trazida ao de cima pela bancada parlamentar da Frelimo quando pretendia adiar a sessão extraordinária que tinha sido convocada. Portanto, ainda bem que este recado de tirar o ceticismo que estava aqui a pairar venha diretamente de dentro por alguém que foi mandado aqui pela bancada ou pelo partido Frelimo para vir falar em nome da Frelimo. Portanto, é de salutar que esta voz de quebrar este ceticismo de facto venha de dentro, porque a Renamo desde o primeiro momento está totalmente comprometido com aquilo que é a paz, com a realização das eleições, com a integração e reintegração dos homens armados que restaram, infelizmente, da integração à vida em 1992, a quando do Acordo Geral de Paz. Outra questão que também não poderia passar de lado é aquilo que eu já dizia, que o Partido Frelimo infelizmente usa os militares da Renamo que não foram integrados nas forças de defesa e segurança como sendo aquilo que são cavalo de batalha. Está a falar de ataques e tudo mais, mas parece que olvida aquilo que é o cenário, o cronograma total daquilo que é este conflito que nós estamos aqui a ter até há pouco tempo. Está-se a esquecer que o presidente da Câmara foi atacado em 2018 em Sanjundira, onde ele havia fixado a sua 2018, residência. não. 2012, desculpa. 2012. Que havia localizado a sua residência. Foi atacado. Foi atacado quando fazia o seu périplo em Manica a conversar com a população. Foi atacado 2 vezes, as quais em Zipinga, que foi totalmente mortífero. Foi cercada a sua residência. Portanto, essas todas as questões aqui que estão a ser trazidas ao de cima são de total apanágio à lavagem cerebral do povo moçambicano. Mas são aspectos que neste momento nós como Renamo não queremos entrar lá porque estaríamos a levantar os machados da guerra. Este não é o nosso caminho. Agora vamos nos concentrar naquilo que nos une mais do que naquilo que nos separa. E neste caso aquilo que nos une já obviamente os acordos alcançados, este encontro entre o Presidente da República e o coordenador da Comissão Política da Renamo, eles se encontraram, tem esse acordo que foi aqui declarado publicamente, mostrando o comprometimento das duas partes. Portanto, é por este caminho que nós todos devemos olhar e não estar aqui em acusações, porque se nós nos embrenharmos nas questões de como é que decorreu o conflito, sinceramente não havemos de sair daqui. E se nós vamos trazer também a questão das eleições normais, o colega só fala das eleições no sentido, no fim, isto é, fala da reivindicação dos resultados, mas a nossa reivindicação é do processo eleitoral todo, como começa, desde o início, desde o recenseamento, que vai culminar, obviamente, com a fraude. E os resultados que são reivindicados já é o produto acabado da fraude. Então, se nós vamos ter eleições normais, e acreditamos que a Frelimo esteja comprometido, porque estamos aqui a ouvir, significa isso que não haverá mais aquilo que é a fraude que está a acontecer desde as primeiras eleições que nós estamos a assistir em Moçambique, incluindo as eleições autárquicas, que é a fraude que tem acompanhado desde o primeiro momento da realização das eleições, tendo como a cabeça de cartaz do realizador da fraude um partido Frelimo. Portanto, se estávamos a ser garantidos que teremos eleições normais, é dentro desta normalidade da inexistência da fraude. E não termos que, porque se chegarmos ao momento da reivindicação dos resultados eleitorais, é porque existe uma premissa anterior, que fez com que aqueles resultados, nos quais nós acabamos desaguando, vão obviamente trazer aquilo que não é o conforto geral. E este conforto, falava o meu colega aqui, que não há reivindicação armada. Nós temos aqui o MDM, temos os outros partidos extraparlamentares, temos os observadores nacionais e internacionais, que falavam, obviamente, de que os resultados que estamos aqui a ser apresentados são resultados de uma fraude que foi, obviamente, calculada, implementada meticulosamente por uma certa cor partidária. Portanto, isto é totalmente de escamotear a verdade, esta tentativa de dizer que nós sempre reivindicamos as eleições por via armada. Isso não é totalmente verdade, porque
Se nós vamos ver desde o Acordo Geral de Paz, se nós vamos ver quais foram as confrontações militares que nós tivemos, vamos encontrar que foi, infelizmente, em 2012, quando o presidente da Câmara foi atacado em Santo Undir. E de lá para cá estamos, infelizmente, a gerir este processo, que é resultado, obviamente, daquilo que a Sua Excelência Presidente Afonso da Câmara decretou, que são as tréguas unilaterais, e ainda estamos em cumprimento disto, à procura daquilo que é a paz efetiva dentro do nosso país. Portanto, não vamos aqui tentar trazer que os resultados eleitorais estão totalmente a ser reivindicados por via das... Isto é totalmente enganar ou tentar enganar o povo moçambicano, mas a coisa muito mais que aconchega ao Partido Renamo é que o povo moçambicano é totalmente esclarecido, o povo moçambicano acompanha todos os processos políticos da forma como vão acontecendo. Agora, a questão que estava a colocar relativamente as eleições dentro do Partido Renamo estão, obviamente, a decorrer. Foi semana passada na cidade de Maputo, nós tivemos uma conferência provincial, que acredito que a STV e os outros órgãos de comunicação tiveram a oportunidade de estar a fazer a cobertura, de onde saíram todos os eleitos dos distritos que foram congregados na lista final, que é a lista que vai ser aprovada pela Comissão Política Provincial da cidade de Maputo. E este processo está a decorrer dentro de todo o país, em todas as delegações provinciais do Partido Renamo, está a decorrer este processo. E vai ser dentro disto que estamos a fazer aquilo que é a avaliação daqueles candidatos, se vamos ver se reúne aquilo que são os requisitos, vai ser obviamente feito pela Comissão Política Nacional, se reúne os requisitos que foram trazidos à tona, se são pessoas idôneas, e a partir dentro destes que foram eleitos, há de haver, obviamente, a eleição de quem vai ser o cabeça de lista. Portanto, não é de forma alguma que vai tentar fazer uma colagem daquilo que acontece no Partido Frelimo, querer fazer colagem daquilo que acontece no Partido Renamo. Nós sabemos que o Partido Frelimo tem aquilo que é a sua raiz em termos de ideologia política. Então, tem a sua forma de fazer, tanto que é organizado em comitês. O órgão maior, quero acreditar, é o Comitê Central, mas para nós é o Conselho Nacional. Portanto, estas designações têm também aquilo que é a sua importância, porque nós não vamos fazer colagem, nós não estamos a seguir aquilo que são os pedais que foram, obviamente, as pegadas, obviamente, deixadas pelo Partido Frelimo. Nós temos os nossos processos que também trazem consigo aquilo que é a democratização, que é a eleição interna daquilo que são os nossos candidatos aos conselhos municipais, que já foram eleitos, agora estão no processo de apuramento, obviamente, para ver se terá havido uma ou outra falha a nível provincial ou a nível distrital, e dentro desses haverá, obviamente, que aquele que é o nosso candidato, que será o nosso cabeça de lista para as próprias eleições. Portanto, queria deixar isto bastante claro, que a Frelimo não tente de forma alguma fazer uma colagem com os processos que decoram no Partido Renamo. O Partido Frelimo tem uma linhagem como é que chama, uma linhagem que se diz comunista, alguns dizem comunista, não é? Que segue uma certa forma de fazer as coisas. E nós seguimos uma outra forma de fazer as coisas. Portanto, se quer aprender ainda mais, eu convido ao nosso colega, quer saber como é que os processos no Partido Renamo decoram, pode ser amanhã mesmo, eu lhe convido, vamos à Delegação Política Provincial da cidade de Maputo, eu vou lhe mostrar como é que esse processo acontece. Se reside na província de Maputo, obviamente poderei lhe levar para a Delegação Política Provincial de Maputo, e vamos lhe mostrar, vamos lhe ensinar como é que nós da Renamo, como é que nós da direita fazemos as coisas, que obviamente é diferente de como fazem na esquerda. Silvério Ronguane, este processo foi tão célere assim no seio do MTN? Bom, é que havia prazos. As candidaturas deviam, se seguissem a normalidade, começar a ser entregues no dia 5 e terminariam no dia 27. Este que era o prazo. E este prazo não veio do MDM. Quem marcou as eleições foi o Presidente da República, que até pertence ao Partido Frelimo, como seu presidente. E a partir do momento que foi marcado no dia 10, há um conjunto de procedimentos que se seguem uns aos outros com prazos claros, e a apresentação das candidaturas é de dia 5 a dia 27. Isso já é a apresentação no estádio. Ora, se até hoje estamos a falar, não é?
o prazo já venceu, então já começou, e você ainda nem tem candidato conhecido. E vem nos dizer que é democracia. Que democracia é tão estranha. Se até hoje, que era para as candidaturas deviam ser entregues, estás a impedir a aprovação dos instrumentos legais para essas eleições. Se até hoje o que provocou foi adiamento desses processos, e vamos falar de democracia francamente. Eu não gosto de fato de falar de outros partidos, de falar de linhagens marxistas, comunistas. Portanto, nós, parece-me que em Moçambique há clareza sobre isso. Até que foi claro agora que se diz que a descentralização é uma troca, que não é aquele consenso, portanto, porque até agora se dizia que não, a democracia 90 veio porque o partidão quis, mas agora está a ficar claro que não. Se não houvesse estes conflitos, não havia descentralização, parece que é grave. Mas eu penso, como estamos no desarmamento das mentes, que é mais importante do que o desarmamento de pessoas, é importante apoiar esta iniciativa que esses líderes têm ou tiveram de se aproximarem para voltarmos de novo à estrada da realização das eleições. E como disse, o MDM, por cumprimento escrupuloso dos prazos, fez o seu trabalho e apresentou as candidaturas. E neste momento já estão a ser desenhados os manifestos eleitorais, já estamos a trabalhar, assim, de apresentar os nossos cabeças de listas às populações, porque o que nós queremos é que a população vá às eleições sabendo quem vai governar. E mais uma vez sabemos que o partido que o Swazi representa nem queria que houvesse candidatos, que fossem conhecidas as pessoas que vão governar. E é por isso que até fez essa diz que Zé de Matola não pode ser candidato. Não pode ser candidato por quê? Vou ser candidato, vou me apresentar à população que aquele manifesto que tinha em 2013 quero continuar. Agora, se eles não querem fazer isso, que fique. Não, a nossa maneira é esta, de dar a cara, de ir aos bairros. Estamos neste momento a ir aos bairros e haver problemas gravíssimos e problemas todos que podem ser solucionados. Então, juntos com o povo, concentrados, focados na resolução dos problemas, estamos a trabalhar na Matola, estamos a trabalhar na Beira, todos já sabem que na Madeira contam com o Davis Simango, já sabem que na Nampula contam com o Bismarck, já sabem, já são conhecidas as pessoas. E neste momento o povo já se aproximar, a apresentar as suas contribuições, enquanto outros estão escondidos, não sei se é Moscovo, onde estão a fazer as tais, porque aqui em Moçambique, eu penso que sou uma pessoa que acompanho a imprensa, de um único candidato, não se sabe onde se falou, mas depois se apagou logo, foi de Maputo. Pode me dizer agora quais são os membros que estão a se candidatar na Matola, na célula dele? Não há. Quem são que estão a fazer em Nhambane? Não há. Então, eu penso que vamos nos concentrar nesse esforço que os líderes do Tandarnamo e da Frelimo mostraram que não estão interessados em promover a reconciliação, estão interessados em fazer aquilo que o MDM sempre defendeu, que é um exército republicano, estão interessados em que sejam cumpridos os prazos, estão interessados que não se viole a Constituição, estão interessados na festa da democracia. Até nos deram um prazo que tem 2 semanas para apresentar os seus... Vamos ver, de fato, essas fases estão em 2 semanas, mas pronto, é um outro partido com outras regras, com uma forma de estar diferente da nossa. Mas o mais importante é que nos abracemos, é que tenhamos esta amizade cívica, nos respeitemos e façamos a festa da democracia, porque para isso existe o movimento democrático de Moçambique. Tá, vamos virar de página, vamos olhar para a visita do Presidente da República aos caminhos de ferro de Moçambique. Portanto, esta semana foi marcada pela visita, pela ida de Filipe News na empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, mas o que ficou claro, aliás, segundo declarações do Presidente da República, é que o país está a passar por uma fase de pós-crise. Filimão, começava por si para este capítulo. Até que ponto é que os CFM são um termômetro para medir o pulsar da evolução econômica do país?
Bom, não creio que a perspectiva seja essa, de que os CFM sejam a amostra exclusiva de que o país está a começar a experimentar a fase pós-crise. Sim. Eu penso que o timing em que Sua Excelência o Presidente da República faz esta intervenção é que leva a que a referência seja feita na abordagem que faz na sua intervenção nesta efeméride dos Caminhos de Ferro de Moçambique. Mas para que esta afirmação seja feita, de que estamos a começar a ensaiar o período pós-crise, é como corolário de um conjunto de análises relativamente a várias esferas do funcionamento da nossa economia. Tem que ver com os relatórios que têm sido produzidos ao nível do regulador da nossa banca, ao nível do Banco de Moçambique. Tem que ver com os resultados que temos tido na produção e produtividade agrícola. Tem que ver com aquilo que é a prestação e importância do setor privado do nosso país, que tem estado a dar um grande contributo para que saiamos da crise para a passo com aquilo que são as políticas do governo, e tem que ver com a contribuição daquilo que é o braço empresarial do Estado, onde, por exemplo, o CFM, mas a parte do CFM temos uma série de outras empresas públicas que têm estado a fazer o seu papel. Portanto, a abordagem feita por Sua Excelência o Presidente da República não é exclusivamente inerente àquilo que é o sucesso do funcionamento do CFM, mas é o corolário de um conjunto, não é, de análises que são feitas por aquilo que têm sido os resultados produzidos ao nível de funcionamento de toda uma máquina governativa, de toda uma máquina de produção económica do Estado. Ok. Ivan Mazanga, estas declarações do Presidente da República durante a visita aos CFM, como é que olha? Bom, diz-se que estamos num momento de pós-crise. Ora, eu vou fazer um paralelismo de uma forma muito mais simples. Quando alguém está doente, depois diz que está num momento de pós-doença, ou já passou de pós-doença, foi para onde? Morreu? Perdeu a vida? Ou recuperou? Portanto, nesta questão da comunicação é importante que haja clarificação. Estamos num momento de pós-crise. Estamos a crescer? Estamos a desenvolver? Ou estamos a piorar? Então, o que é que está a acontecer efetivamente? E trago esta questão, esta reflexão, obviamente porque se nós vamos para o prato do cidadão, nós não vamos encontrar este cenário de pós-crise. Quando nós vamos à questão do transporte da população, não vamos encontrar este cenário de pós-crise. Se nós vamos àquilo que as condições de educação em que as crianças desse país estão a ser submetidas, não estão de forma alguma a revelar momento de pós-crise. Portanto, esta questão é importante que se clarifique, porque dizer que estamos no pós-crise, o que é que isto significa? Obviamente, o que é que a população ganha com isto? Porque os dados macroeconômicos, de certa maneira, tendem a maquiar, a enganar aquilo que é a realidade que se sente. Porque nós estamos aqui, somos 4, se o nosso colega Suaz, como está no partido no poder, recebe 1000 meticais, o Gersil de 1 metical, eu 1 metical, e o Dr. Runguana também 1 metical. Se vamos aglutinar isto, depois fazemos a divisão por 4, vai aparecer que nós estamos a receber, se calhar, 200 meticais, o que não é a realidade. A realidade é que nós recebemos 1 metical, apenas uma pessoa é que vai trazer esta questão. E falando desta questão das empresas públicas e por aí, apenas esses CFM, os CFM, é que são a figura que recebe os 1000 meticais. Se nós vamos entrar na LAM, que está totalmente de rastros, se nós vamos entrar para a MCL, que são as outras empresas públicas, vamos entrar na EDM, a situação geral daquilo que são as empresas públicas ou participadas pelo Estado é de um total caos, é de uma total crise, de uma total moribundice. Portanto, neste cenário é importante que se clarifique. Não é porque nós temos os CFM, que neste sentido também os CFM escapam, entre aspas, nesta situação, porque existe um monopólio incontornável. O monopólio que os CFM têm é incontornável, porque as cargas que são manuseadas no porto, via caminho de ferro, não tem outra maneira de passar, a não ser a questão dos portos lá existentes e dos caminhos de ferro, não tem por onde passar. Enquanto, por exemplo, na LAM, se não vou de avião, posso ir de carro. É possível fazer esta manobra, mas no CFM não é possível. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, na verdade, os CFM,
os gestores, no tanto que tal dos CFMs, não têm nenhum trabalho em si, apenas fizeram aquilo que é a terceirização dos serviços, adjudicaram aquilo que são as situações, inclusive a reabilitação dos portos, a reabilitação e manutenção daquilo que são as linhas dos caminhos de ferro, não está ao cargo daquela direção, daquela administração da CFM, está adjudicada às outras empresas privadas, seja ela a Cornelda, por exemplo, se vamos ao Porto da Beira, quem está a trabalhar é a Cornelda, se vamos a Quilimane, idem a Cornelda, se vamos ao norte, também vamos encontrar o Corredor de Desenvolvimento do Norte. Portanto, toda a gestão objetiva daquilo que são os CFM não está nas mãos do Conselho de Administração, que foi indicado politicamente, que de forma de gestão, se calhar tenha uma situação que não seja muito diferente das LAM e das outras empresas públicas. E o que esta atual direção está a fazer, estes números tão propalados que estão a ser lançados, é como se alguém tivesse umas ações numa empresa, aplica o seu dinheiro e fica à espera. Quando chega ao final do ano, só lhe entrega aquilo que são os seus lucros e vai embora. Não participou, obviamente, daquilo que é a gestão, porque se nós vamos ver, desde a CFM na região sul, norte e centro, tudo está a ser gerido por empresas privadas, desde a sua construção, manutenção, gestão, todos aqueles aspectos que são inerentes a ver até que ponto, qual é o jogo de cintura que um gestor, que um administrador tem. Nos CFM, os administradores do CFM não têm esse trabalho, diferentemente das outras. E nessas outras empresas, onde os administradores devem mostrar a sua capacidade de gestão e tudo mais, é aquilo que acontece. É aquilo que estamos a assistir na LAM, é aquilo que estamos a assistir na EDM, é aquilo que assistimos na MCL, na TDM. Portanto, estas todas as empresas, por terem esses gestores que vieram de uma certa forma clientelista, que vieram de uma franja que não se pegou no tanto que está a questão da meritocracia, acabamos escambando nesta questão. Na LM temos um processo pendente de corrupção que veio desinstalar, digamos assim, uma administração que já estava lá, era secular praticamente, que aquilo era vitalícia a forma como estava a ser gerida, mas bastou-se retirar aquela gestão que estava lá, e estamos a ver na LAM, cada dia estamos a trocar do Conselho de Administração, devido a esta má gestão que aconteceu durante esse período todo. Portanto, se nós estamos a falar aqui, volto de onde eu comecei, se estamos a falar do período pós-crise, é importante que se concretize. Essa pós-crise está-nos a levar para o leito da morte, ou é pós-crise para podermos estar a viver e a gozar de boa saúde. Mas daquilo que nós reparamos, daquilo que é a vivência, daquilo que é o desenvolvimento, daquilo que é a dinâmica da sociedade moçambicana e da própria economia, nos mostra, obviamente, que nós estamos cada vez mais a escambar, cada vez mais a entrar no buraco, e não falo isso à toa. Eu sou deputado e nessa condição tenho andado por província. Nesta semana estive a trabalhar na província de Gaza, estive a trabalhar na província de Maputo e também na cidade de Maputo. Esta realidade do momento pós-crise não pude, obviamente, visualizar, nem sentir, nem ser transmitido. Muito pelo contrário. A questão que está a ser entregue toda hora é que estamos numa crise profunda, por isso não foi possível fazer isto, X e H. Portanto, é importante que haja clarificação na comunicação, principalmente quando vem do chefe do Estado, que se supõe que tem uma mensagem muito mais clara, muito mais abrangente e que reflita, obviamente, aquilo que é a realidade social. Silvério Ronguano. Bom, eu penso que já estamos a transitar para uma fase pós-crise. Estamos todos clarificados que, de algum tempo para cá, é difícil perceber o que o chefe do Estado quer dizer, sobretudo nas áreas econômicas. Lembro que começou por dizer que as dívidas têm que ser pagas por aqueles que emprestaram dinheiro. E quando estamos a passar dessa ressaca, vimos que há galinhas de 50 meticais. Quando nós estávamos a pensar, estamos a sair daí, falou da expulsão das pessoas das cidades, por exemplo, na Matola, as pessoas que nos encontramos estão muito agastadas porque, como se lembra da Operação Produção, que foi feito pelo mesmo partido, pensa-se que já se para voltar a essas políticas de expulsar, por exemplo, os matolenses das cidades, expulsar as pessoas de aqui de Maputo, da Beira, em todas as cidades. Por isso, quando ele vem dizer também que já saímos da crise, penso que muitos também não vão perceber. Portanto, eu penso
E com todo o respeito que temos às suas Presidente da República, quando está a falar de questões econômicas, definitivamente, já ninguém entende de que está a falar. Está a falar da passagem da crise dos seus membros do Partido Frelimo, que estão a passar das suas crises econômicas, ou está a falar de Moçambique. Porque o que nós encontramos na Matoro, o que encontramos em Maputo, na Beira, na Nampula, em todo o nosso país, é uma crise profunda que está a ganhar barba, está a crescer. Cada dia que passa, qualquer um de nós não sabe como virar-se. As empresas estão a falir, há despedimentos em massa, os preços estão a crescer na proporção inversa dos vencimentos, a rede de transporte praticamente desapareceu. Portanto, quando se vem falar de que já saímos fora da crise, eu tentei perceber, porque eu acho que isso é quase um enigma. Esse cara é por causa das automotoras, como está ligado aos caminhos de ferro, aquelas automotoras que é Metrobase, se calhar tem a ver com isso, porque do ponto de vista da economia real, penso que estamos muito longe, nem vale a pena falarmos disso, tanto mais que quando a crise econômica passar, um moçambicano não vai precisar de alguém que lhe diga que já saíste da crise, porque isso também é apequenar as pessoas, não é? Tentar te dizer que, olha, você pensava que estava mal, já não estás. Como é que é? Afinal, os maputenses, os matolenses não são adultos, é preciso alguém que venha lhe dizer, olha, já saíste da crise econômica, ou quando saímos da crise econômica todos vamos sentir os seus efeitos, melhorando as nossas vidas, com melhores possibilidades de emprego. O emprego está completamente inexistente. Muitos jovens, milhares de jovens não têm não têm como sair disto. E vem alguém dizer que, bom, não há crise. É evidente, alguém que está no seu terceiro mandato já saiu das suas crises econômicas. Mas a população, no geral, desculpa lá, portanto, parece-me que são palavras enigmáticas. O que nos consola é que esses enigmas não estão a começar agora. É o corolário de um conjunto de afirmações que mostram que, efetivamente, este governo já perdeu o foco, já está completamente desalinhado com aquilo que é o pensamento, que é aquilo que é a situação da população no geral. O que nós fazemos votos agora é que realmente a população encontre outros gestores, outras saídas, porque esta de ser bombardeado todos os dias com enigmas, no mínimo, eu penso que tem que acabar. Nós temos que pegar o nosso destino, temos que sair desta, de precisar de alguém que nos diga que estamos melhor quando não estamos, de alguém que nos fale de preços completamente mirabolantes. Parece-me que a situação econômica em Moçambique é trágica. E até nós podemos perceber entre linhas que o próprio adiamento ou tentativa de adiar o processo eleitoral está com esta percepção de se saber que a população não tem como confiar mais neste regime, nem nas suas frases enigmáticas. Ok. Vamos olhar para o nosso último tema. Mas não é bem rebater. Okay. Por vezes, eu penso que há intervenções que precisamos de fazer mesmo para salvar as pessoas mais interessadas nos assuntos que são discutidos no dia a dia da nossa política. Tenho a sensação de que, pelo nível de clarividência de muitos moçambicanos, particularmente os jovens, mesmo aqueles que têm alguma apreciação por orientações políticas diferentes do partido que está no poder, penso que o nível de clarividência é aquele que já lhes leva à pesquisa. Já lhes leva à pesquisa e já lhes leva também a algum cuidado, sob o ponto de vista de respeito, não só pelas figuras que representam o Estado, nomeadamente o chefe de Estado, mas também ao respeito pelos seus pronunciamentos, pelo que a cada pronunciamento de um chefe de Estado, tal como acontece com jovens de outros quadrantes do mundo, a tentativa de perceber e interpretar o discurso do chefe de Estado não tem que necessariamente estar inquinada ao fato do jovem estar aliado a uma força política ou outra. Tem que estar aliado a valores de respeito, de consideração e, sobretudo, de que quando um chefe de Estado faz um pronunciamento é sempre com base em alguma coisa. Não é expectável que de representantes, vamos lá chamar séniores, espero que o sejam, de partidos de oposição, num debate,
de um canal tão televisto como este, por assim dizer, zombem do discurso de um chefe de Estado. Portanto, eu penso que os moçambicanos também merecem uma oposição mais polida, mais preocupada com a qualidade da sua intervenção oposicionista, uma oposição mais informada e, sobretudo, uma oposição que não seja de todo uma oposição guerreira, mas uma oposição de confrontação de ideias. Quando Sua Excelência o Presidente da República se refere a quando este efeméride do CFM, estou a tentar devolver a pergunta ao seu ponto inicial, para ver se ela pode ser debatida nos seus reais termos e não naquilo que nós tristemente assistimos aqui. Quando ele se pronuncia, o facto de estarmos a sair do período pós-crise, provavelmente pode ser um problema de interpretação da própria língua portuguesa. Quando eu digo que estamos a sair, ou estamos a começar a ensaiar o período pós-crise, não é pensável que alguém interprete que estaríamos a dizer que estamos a voltar para um período anterior à crise ou pior do que a crise. Não é expectável que alguém de normal diligência perceba as coisas nestes termos. Se diz que estamos a ensaiar o pós-crise, naturalmente qualquer um perceberá que pelo menos a intenção discursiva, Sua Excelência o Presidente da República, é dar a indicação de que estamos a sair paulatinamente da crise para começarmos a ensaiar um momento melhor do que a situação em que nós nos encontramos. Não é expectável que não acompanhemos, pelo menos as pessoas que estão aqui neste debate, que me parecem pessoas de interesse político permanente, que não percebamos o que é que tem sido feito ao nível da nossa recuperação econômica. Olha, não precisamos trazer economistas aqui para nos explicarem dos dígitos, do que melhorou aqui e acolá. Há uma série de processos, a começar pelo fato do próprio Estado, contra tantas adversidades, estar a funcionar. Mesmo com a questão das limitações ao apoio ao Orçamento Geral do Estado, mesmo com a questão dessas crises que temos tido em Cabo Delgado, mesmo com a questão de termos ainda homens armados que se procuram acalmar a todo momento e cujo maior exercício está sendo levado a cabo por Sua Excelência o Presidente da República, mesmo com partidos da oposição que insistem com processos ortodoxos internos de indicação de candidatos numa altura em que estamos numa grande idade democrática. Com tudo isso, o país está a funcionar. Não se pode trazer aqui déficits do ponto de vista de compreensão do que significa a gestão de uma empresa pública. A terceirização do serviço não exonera o Conselho de Administração das suas responsabilidades. Aliás, a questão de terceirizar determinados serviços numa empresa pública é parte de uma estratégia de gestão. Os administradores, os presidentes do Conselho de Administração que estão lá, estão exatamente a encontrar nessa terceirização, havendo em algumas empresas públicas, a melhor forma de se prover um serviço público, através de terceiros. Daí que nasce a palavra terceirização que foi usada aqui. Mas em nenhum momento, ao se terceirizar um serviço, se deve, digamos, exonerar as responsabilidades de todos um Conselho de Administração. Quem que vai controlar a provisão daquele serviço ao público? A responsabilidade político-administrativa não cabe àquele terceiro a quem foi entregue aquele serviço. Cabe antes àquela entidade da administração pública que entendeu usar desta figura administrativa de terceirizar o serviço, encontrar parcerias daqueles que, mesmo sendo atores privados, ajudam a obviar o alcance de um determinado resultado que seria difícil de alcançá-lo se fossem as estruturas normais da administração pública já levarem a cabo determinado serviço. Portanto, eu penso que temos que ir com algum cuidado, porque até podemos espantar e assustar pessoas que porventura poderiam depositar a esperança num partido ou noutro, sob o ponto de vista de que quando a governação for feita por este ou aquele aspecto poderá ser melhorado. E desiludimos as pessoas, porque começamos a mostrar níveis de impreparação muito graves. Quando começamos a questionar coisas que normalmente não se questionam, o que se poderia dizer, suponho eu, sob o ponto de vista de qualidade discursiva de um partido. Olha, o chefe de Estado diz que estamos a sair do período da crise para pós-crise, mas nós pensamos que o nosso partido, a esta altura, já estaria de longe depois da crise, porque já teria, por exemplo, integrado os seus homens rapidamente nas forças republicanas, porque o MDM já teria, por exemplo, iniciado por ser democráticos internos. Portanto, por aqui. Agora, zombar nos termos em que se faz aqui de um discurso tão coerente, Sua Excelência o Presidente da República, é problemático. Porque remete-nos ao problema de que, eventualmente, nós estamos a ser felizes, todos nós como um Estado, no ensino e aprendizagem dos novos atores políticos nacionais. Primeiro, para que percebam o funcionamento do Estado. Segundo, para que percebam em que situações é que o Estado entende que deve, por assim dizer, terceirizar determinados serviços para que possam produzir melhores resultados quando determinado serviço seja desenvolvido por uma entidade privada, sob controle permanente da entidade pública. Portanto, a terceirização de determinados serviços não pode, nem neste debate, nem em nenhum outro, ser entendida como fragilidade daquela entidade pública. Não! Resulta da estratégia de funcionamento que foi definida para aquele determinado fim. E no caso dos CFM,
todos os serviços que têm sido terceirizados têm estado a produzir bons resultados, mercê da competência do tal Conselho de Administração que se questiona aqui. Mas o problema... E repito, o chefe de Estado, ao dizer que estamos a sair da crise para o pós-crise, não pode ser entendido como sendo exclusivo aos CFM. As palavras do Presidente referem-se a um contexto nacional da recuperação da nossa economia. Agora, lamento se houver cidadãos moçambicanos que não estão atentos aos resultados produzidos por todos esses esforços que visam, digamos, relançar a economia do país. Portanto, há muita coisa que está acontecendo, que era a minha convicção, que por parte dos parlamentares fosse de domínio profundo. O grande problema é quando um partido acha que sabe o que os outros devem sentir e pensar. O que nós estamos a dizer é que esta melhoria que pode estar a acontecer nos membros do determinado partido não é extensiva ao país e que há um discurso recorrente que tem estado desalinhado com aquilo que é o pensar comum. Agora, que venham só a dizer que o MDM, o Renamo, tem que pensar desta maneira, eu penso que isso é grave e viola, como já se vangloriou de violar a Constituição, viola os princípios democráticos e simples. Ou seja, o MDM tem o direito de ter o seu posicionamento que é diferente daquele que o posicionamento do Soares. Agora, o Soares tem um duplo trabalho. Tem que pensar o que ele deve dizer e sentir, e ainda tem que pensar e sentir o que os outros devem pensar e sentir. Eu penso que isso é grave. É importante que eu traga isso. O nosso colega Soares aí apelava à questão do respeito pelas palavras do Presidente da República ou do chefe do Estado. Obviamente que devem ser respeitadas, mas essas palavras devem ser respeitadas dentro de um contexto em que não são dissonantes. Neste caso em concreto, nós estamos a encontrar uma total dissonância. E naquilo que é a nossa alocução aqui que estamos a trazer, estamos a trazer exemplos concretos de onde é que há dissonância. Porque quando se diz uma coisa e na realidade é outra, obviamente que aqui há zomba, há de haver zombaria, obviamente, seja de um lado ou seja o próprio Presidente da República, que estará a zombar com o povo moçambicano, ou o povo moçambicano vai entrar para zombar o Presidente da República, porque vai demonstrar que, obviamente, ele não está a viver a realidade nacional. O colega Soares falava aqui da questão dos jovens e tudo, mas eu hoje mesmo de tarde estava reunido com os jovens no distrito do Cambuquano, no o Conselho Distrital da Juventude. E o próprio vereador do Cambuquano e tudo mais, eles diziam que os projetos da juventude que estão a ser submetidos não vão a lado nenhum, ficam estagnados, obviamente ou justamente pela questão da crise. Portanto, não é perceptível que o jovem vá acumular esta informação de uma forma passiva, só que obviamente vem do Presidente da República. O Presidente da República deve, mas ser questionado em tudo aquilo que ele diz e deve dizer com responsabilidade, para que obviamente seja respeitado dentro dessa ótica. E é grave que quando outros pensam de uma forma diferente, se chame zombaria. Dizer que nós temos que concordar que as nossas vidas melhoraram quando não melhoraram. Eu penso que é grave. O nosso último tema tem a ver com a gestão também. A eletricidade de Moçambique, Soares, veio hoje a público anunciar uma dívida, tanto que as instituições públicas têm, de 50 milhões de dólares, devido ao consumo não pago parte das instituições do Estado. Como é que olha para este problema que a EDM tem que atravessar? Bom, primeiro olho para o atual Conselho de Administração da EDM com olhos de positividade, traz-nos uma nova forma de estar, não só em relação aos discursos do seu Presidente do Conselho de Administração, mas também em relação àquilo que são os próprios processos internos, os processos de funcionamento da própria empresa eletricidade de Moçambique. Se nos lembrarmos da introdução, por exemplo, da figura de concurso público para cargos, nomeadamente dos administradores, agora vai descendo para diretores de algumas áreas, até para chefias de departamento. Portanto, é uma nova forma de estar que se aplica eficazmente na atual conjuntura. Primeiro olho com esta positividade, mas também olho num outro ângulo positivo, esta ideia de quando, em vez o Presidente do Conselho de Administração aparecer com informações que são úteis à sociedade moçambicana. Portanto, aquela empresa é nossa, é uma empresa pública. Temos o direito de sermos informados sobre aquilo que são os seus processos estruturantes. Quando ele aparece ultimamente a referir-se à dívida, nomeadamente contraída por algumas instituições centrais até do Estado. Grande parte das instituições do Estado. Portanto, não me faz espécie. Eu sei que
as instituições do Estado moçambicano ou a nossa economia como um todo, da independência, esta parte tem vindo a funcionar com muito apoio, por exemplo, estrangeiro, para completar aquilo que é o bolo necessário para o orçamento do Estado. É verdade que vamos reduzindo e estamos, digamos, flagrantemente a chegar à situação em que eventualmente não vamos precisar de qualquer apoio. Aliás, mesmo com as limitações com que nós vimos vivendo de alguma parte para cá, desde que começaram as recusas com fundamento que foi na altura aduzido, para o apoio ao Orçamento do Estado, continuamos vivos, as instituições do Estado continuam a funcionar. Portanto, digamos que das dificuldades aprendemos a sermos donos dos nossos próprios destinos. Por que estou a trazer este debate? Este ponto é no sentido de que as instituições da administração pública, ao nível central ou outros, que estão a dever à EDM, quando são trazidas nesta lista de dívidas ou neste discurso do Presidente do Conselho de Administração, não nos devem, por assim dizer, alarmar. Podemos encontrar paralelos em outros domínios deste mundo em que instituições centrais do Estado, como tais, não tenham obrigações iguais àquelas em que as moçambicanas têm com esta empresa pública. Ainda bem que no nosso ordenamento jurídico há esta obrigatoriedade de até ministérios deverem pagar pelo consumo de energia, nomeadamente consumo de água por aí fora. Compreendo claramente que se não fosse para aquelas dívidas serem pagas, não estariam registadas. A seriedade do funcionamento do Estado reside exatamente no fato de que, não estando a pagar, porque não têm condições para pagar, tem que lidar com a questão do funcionamento das próprias instituições, nomeadamente a questão do equipamento informático, a questão do pagamento de salários e outras despesas estruturantes. Se existe a possibilidade de postergar o pagamento do consumo de energia elétrica, o consumo de água, vai-se postergando, mas não se apaga a dívida, digamos, de todo um alistamento de dívidas que existe, o que significa que o compromisso de que quando houver condições as dívidas serão pagas está lá. Agora, não estão a conseguir pagar, e eu compreendo claramente quais são as razões porque não estão a conseguir pagar, mas quando houver condições, como eu disse, estava a fazer uma resenha histórica, estamos a, se controlarmos a situação percentual da dependência do nosso orçamento geral do Estado, do apoio externo, vamos ver que temos tendência a diminuir, o que significa que vamos atingir um ótimo em que já não precisaremos de apoio e que vamos atingir depois um ótimo em que com aquele bolo que é distrito a cada instituição já conseguimos resolver as despesas de funcionamento, nomeadamente a de pagamento de energia. Portanto, não me faz nenhuma espécie. Agradeço ao fato de que chegou uma informação por via de uma entidade legítima, que é o Presidente do Conselho de Administração, e que trouxe a público a ideia de que, olha, há instituições centrais do Estado que estão a dever pelo consumo de energia que não estão a pagar a EDM, claramente. Não me faz espécie, porque estou consciente das dificuldades porque o país passa, mas também estou consciente do calendário em que o Governo tem estado a conseguir resolver uma série de problemas, nomeadamente o fato de que este mesmo problema, qualquer dia, será resolvido. Não nos esqueçamos. Entre estas empresas públicas já houve também uma situação de endividamento. Também foi dito neste discurso, entre a HCB e a própria EDM, e que está sendo resolvida, digamos, a questão da dívida entre as duas instituições. Penso que a questão percentual agora reduziu bastante. Portanto, é neste âmbito. Os problemas existem, são conhecidos, estão registados. Não há sequer uma tendência de escamotear a verdade, nomeadamente mentindo para os moçambicanos, dizendo que as dívidas não existem, porque elas existem e estão registadas. O que significa que quando houver condições, vão ser liquidadas. Ok, Ivan? Bom, obviamente aqui nós estamos perante um ciclo vicioso dessas dívidas, porque nós estamos aqui num contexto em que o nosso Estado foi montado de uma forma clientelista, em que as nossas empresas públicas foram montadas para alimentar uma certa franja, alimentar um certo caminho político. Portanto, é neste contexto em que as nossas empresas ficam todas de rastro, porque não há nenhuma responsabilização perante aquilo que é a administração da forma como está a acontecer. Porque digo isto que é um ciclo vicioso, porque a EDM deve à HCB, a HCB vai dever uma outra, e assim sucessivamente. Temos, por exemplo, o caso da LAM, também está a dever outras instituições. Então, aqui é um ciclo vicioso predador, em que todas as empresas públicas, cada uma está a dever a outra. Umas instituições do Estado, uma também está a dever a outra. Portanto, aqui é apenas um jogo de se atirar entre amizades, o amiguismo que vai saltar do outro lado, de um lado para o outro, sem nenhuma responsabilização no fim da situação total. Nós temos aqui uma crise, dizia-se que aqui a crise moçambicana em Moçambique começou com o corte ao financiamento do orçamento do Estado por parte dos nossos parceiros estrangeiros, mas se nós vamos ver, eu não quero acreditar que esses 50 milhões que estão a ser devidos pelas empresas públicas tenham sido contraídos dentro deste período. É um processo antigo, é um processo que já tem barba branca, é um processo que tem mesmo a idade da própria independência nacional, porque significa isto que não era possível, não quero acreditar que o consumo de energia por parte dessas instituições referidas que estão aqui a dever tenham sido
agravados agora, tem acontecido agora. E durante, ou antes deste período do corte do orçamento, do patrocínio ao orçamento nacional por parte dos nossos parceiros estrangeiros, devido às dívidas ilegais e inconstitucionais, o dinheiro aonde é que ia? Aquele consumo que era feito normalmente, para onde é que ia o valor? O valor que era adstrito ao pagamento do consumo da energia elétrica. Portanto, aqui existe um ciclo vicioso, uma questão de falta de responsabilização ou de uma irresponsabilidade, digamos assim, por parte de todas as nossas empresas públicas, por parte daquilo que são as instituições públicas, incluindo os ministérios e tudo mais, porque é totalmente pasmoso quando nós estamos a ouvir o colega que diz que para ele isso não lhe faz moça estar aqui perante instituições do Estado, empresas públicas que têm dívidas. Isto praticamente a mim me faz moça, obviamente, porque eu quero saber para onde é que o meu imposto vai. Por que eu estou a pagar, estou a descontar a taxa de lixo e tudo mais. Eu quero saber para onde é que todo o dinheiro está a ser drenado. Portanto, isto me coloca, obviamente, numa situação de crise de identidade, por vezes, porque as instituições moçambicanas, obviamente, apesar de estarmos a pagar aquilo que são os nossos impostos, não estão a funcionar corretamente nem para pagar energia, não conseguem pagar energia elétrica. Imagina lá outras questões, outras rúbricas que, obviamente, acarretam um maior custo. Como é que estamos nessa situação? Portanto, eu estou totalmente desgastado com esta situação. Quando ouvi esses pronunciamentos, fiquei totalmente de terra por não estar a acreditar no que estava a ouvir, porque não faz nenhum sentido, obviamente, dentro de um contexto como o nosso. Silvério Runguane. Bom, eu penso que o SOAS deve estar já a pensar aquilo que devemos pensar, não é? E se nós falarmos, vamos ser acusados de estar a zombar, não é? Porque é isso que já está. Gostou muito desse verbo. Então ficamos até sem saber se podemos reagir ou não. Mas para dizer que a mentira tem pernas curtas. Portanto, enquanto estava-se a dizer de um lado que estamos a melhorar, do outro lado estava-se a dizer que vamos deixar de brincadeira. Não temos nem dinheiro nem para pagar energia. Isso é grave. Segundo, se as instituições do Estado não pagam como está a ser dito, não, é normal, vão pagar quando puder. E por que o cidadão tem que pagar? Fazer das tripas coração para pagar? Se também pode também vir a pagar quando puder. Portanto, se é assim que eu posso gastar o que quiser, porque se não pago hoje, vou pagar no outro dia, quando eu estiver bem. Então parece-me que por este andar, a nossa economia vai se destruir mesmo. Mas é aqui corrupção. Porque se nós formos a ver, aprovamos o orçamento do Estado. E a energia, esta rúbrica, as instituições é que apresentam o seu orçamento de acordo com a sua previsão de gastos. E a rúbrica de energia, de água, de salário está lá. Mas, aquele dinheiro é desviado para outros fins. A energia vamos pagar quando pudermos. Isso afinal é assim mesmo, não faz problema. Isso faz parte da transparência. Portanto, parece que nós estamos a ver que este PCA, como outros, como do Banco de Moçambique, estão desalinhados desta forma de fazer as coisas. O que eles querem é que, se uma instituição tem o seu orçamento, tem que gastar aquilo que efetivamente pode pagar. O que eles querem transmitir é que as empresas, as instituições públicas têm que ser responsáveis. Não podem gastar energia e não pagar, se vão pagar quando pudermos. Porque ao fazer isto estão a prejudicar uma outra empresa. E por sua vez esta empresa também não consegue satisfazer. Nós agora estamos tanto nos bairros, há pouco tempo estivemos ali no Intaca, as pessoas estão a reclamar energia. Não, como é que aqui em Intaca não chega energia? A Goiás não chega energia. Mas como é que a eletricidade vai colocar lá energia se o próprio Estado, o que consome, não paga? Vai pagar nas calendas, vai pagar quando puder. Paga-se quando se puder. Mas isso não admira, porque como dissemos no outro caso, também relativamente às outras dívidas ditas ocultas, mas meu amigo, você emprestou dinheiro a um pobre, paga lá também. Então, ficamos nesta situação, mas é uma situação gravíssima. Não pode as empresas, não pode as instituições públicas dar este exemplo. O governo não só deve ser como deve parecer. Quando o governo, de uma forma ostensiva, vê a pública, nós não pagamos
Agora, qual é a força que a eletricidade vai ter para exigir as pessoas para pagar as suas dívidas? Se diz que as dívidas pagam-se quando se pode, eu penso que é grave, é de uma falta de gestão. E é pior quando alguém que se julgava que tem algum senso vem defender isto, vem dizer que é assim mesmo. Não é. As dívidas é para serem pagas. As empresas, as instituições públicas têm um orçamento e têm essas rúbricas. Essas rúbricas não é para serem desviadas, é para pagar energia. Então é uma coisa gravíssima que eu penso que isto brada aos céus. Se nós já estamos a encarnar na melhoria, agora, não era esse momento que devesse pagar as dívidas. Então parece-me que isso só mostra que o nosso governo realmente perdeu todo o controle, perdeu todo o foco. Agora cada um diz, faz o que entende, porque está visto que não há saída. A única esperança que temos é que temos um processo eleitoral perto, que talvez pode nos trazer outras nuances, outras formas de gerir, porque com este já está visto que não dá. Eu compreendo este fecho eleitoralista do Ronguane. Aliás, isto vai nos acompanhar nos próximos debates até que o Desire se confirma desde outubro. Mas eu estou preparado para lhe ouvir fazer campanha. O que é fato que eu gostaria de reiterar aqui é que eu compreendo esta avidez de se chegar ao poder e, sobretudo, compreendo também as novas formas que nos poderão ser propostas nos próximos tempos. Eu acho que o processo de governação, enquanto ele não for um processo exercido, tem antes que ser um processo compreendido. E compreender o processo de governação, e é bom que isto fique claro, porque os colegas aqui do painel, pelo menos por parte de um, está confirmado que é candidato e pode flagrantemente governar a qualquer momento se a opção dos matolenses assim indicar. E é bom que eventualmente alguns conceitos possam ser revisitados. A questão da complementaridade das instituições do Estado, e não só a complementaridade entre elas, no seu funcionamento. Por que estou a trazer esta questão da complementaridade? Vou-lhe trazer um simples exemplo. Falou-se aqui das rúbricas do orçamento do Estado, que tem lá uma série de rúbricas. Vamos lá pegar o Ministério de Obras Públicas e Habitação. Pode prever, porque o nosso país tem ciclicamente tido situações de desastres naturais, pode prever determinadas verbas para acudir a situações de fenómenos que ocorram. Mas se as despesas para a reposição de uma série de cenários ao nível social significar uma maior verba em relação àquela que foi prevista, significa que o bolo continua a ser aquele, deverá haver uma espécie de um desvio de aplicação. E quando o Estado vai olhar ao nível daquele Ministério, onde é que se pode fazer o desvio de aplicação? Vamos desviar de onde nós possamos continuar a funcionar, mesmo não procedendo ao pagamento. É de estratégia básica de governação. Aliás, não se esqueça, não passa um mês que o próprio Ministro das Finanças, da Economia e Finanças, já apareceu há pouco tempo, a dizer que o Estado está a dever uma série de milhões também a empresas privadas. O que significa que o Estado não está a socorrer apenas de si mesmo no âmbito da complementaridade no seu funcionamento. Se há instituições de Estado, ainda que numa figura da administração pública diferente das instituições centrais, podemos voltar a esse debate com mais clareza de direito administrativo, as empresas públicas para as instituições centrais, ainda que estejamos nesse cenário, há a compreensão de que, olha, é o próprio Estado que está a explorar e a prover o serviço de energia, mas é o próprio Estado que, por outro lado, tem que pagar pelo seu uso. Compreendemos que temos que pagar. Daí que não se apaguem as dívidas, continuem a ser registradas. Um Estado vai ganhando robustez e, quando puder, vai pagar. Até o setor privado, o Estado recorre. Uma série de escolas, uma série de estradas, uma série de obras públicas têm sido feitas a crédito, uma série de empresas privadas estão a ser devidas dinheiro pelo Estado. E Sua Excelência, o Ministro de Economia e Finanças, apareceu recentemente a reconhecer que existem essas dívidas e vai reparar que muitos desses atores do setor privado, mormente o fato de ainda estar a ser devidos milhões pelo Estado, continuam disponíveis a ajudar para a construção do país, continuam a praticar portanto, os seus atos nobres para o funcionamento do Estado. O que significa que não vos pode criar espécie quando eventualmente entrarmos nesse cenário em que sejam governantes, que não paguem determinadas despesas para criarem condições para que sejam pagas bem, o que significa priorização. Ninguém disse que não se deve pagar energia. Vai-se pagar energia, sim senhor. E é por isso que o Estado não pediu e nem mandou a pagar tais dívidas. Estão lá listadas. Mesmo de boca,
Estamos a caminhar desvio de fundos para o final o não pagamento. Não se falou de desvio de fundos, falou de desvio de aplicação. São figuras, é aquilo que eu dizia. Este exercício de governar remete-nos à necessidade de compreendermos a governação não como um ato exercido no momento, mas como um ato a exercer no futuro. É preciso compreender a diferença entre desvio de fundos e desvio de aplicação. Mas essas figuras não se confundem mesmo, doutor Ronguane. E eu estou com medo, porque é candidato a Matola. Se vier dirigir a Matola com esta confusão de desvio de fundos e desvio de aplicação, então vamos entrar num caos. Só um minuto. Eu estou feliz porque está a fazer esta confusão publicamente. Então isso acautela os eleitores da Matola, que não podem correr determinados riscos. São figuras muito distintas. Desvio de fundos, desvio de aplicação. E para quem não compreende isto, devia ter medo de ser candidato a edil. Estamos a caminhar para o final do programa, mas a minha realização diz-me que dos três convidados, o cronómetro a funcionar, quem menos falou foi Ivan Mazanga e tem 1 minuto para compensar. Obviamente eu não entro nessas querelas contraproducentes, mas esta questão de desvio de aplicação é pasmoso quando vem de alguém que é entendido em direito, porque mesmo um mutuário, não é? Na questão de vai pedir um crédito bancário para uma certa finalidade. Se for a desviar a aplicação pela qual ele pediu, pode ser retirado o crédito. Então agora nós também podemos fazer a mesma coisa, o povo moçambicano vai obviamente fazer a mesma coisa neste período eleitoral. O Estado tem recorrentemente vindo a fazer desvio da aplicação daquilo que é a verba, daquilo que é a rúbrica destinada a alguma coisa, em concreto à eletricidade, para aplicar noutro sítio. Então, neste caso, nós vamos ter que retirar aquele poder que nós adjudicamos ao próprio Estado e vamos conferir às outras pessoas que, obviamente, vão cumprir esta situação com maior acuidade. Tempo esgotado. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado nos nossos estúdios. Seguramente que próxima semana retomamos com mais assuntos para debater. Muito obrigado. Obrigado. Agradecimentos são extensivos a si, caro telespectador, que esteve desse lado. Voltamos amanhã com Noite Informativa. Até lá.